está, mas sempre tem coisas interessantes, né, para a gente aprender na palavra de Deus. Está lá em Provérbios 31, de 10, vou ler até... Vou ler até o final. É um pouco grande, mas é um texto muito bom para a nossa meditação. Provérbios 31, de 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fundo, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Que mulher extraordinária, né? Às vezes a gente lendo esse texto, vendo a capacidade dessa mulher, ela parece uma mulher tão moderna, né? Embora esse texto tenha sido escrito há tantos anos atrás, mas parece um texto tão atual. É uma mulher que ela é uma mulher que administra não só sua casa, né? Mas parece que ela trabalha fora, ela lida com mercadores, ela lida com seus filhos, ela dá condições do seu marido estar assentado entre os príncipes. Então, é uma mulher que serve de exemplo, né? Por isso que ela é chamada de mulher virtuosa. E o texto começa, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Será que é possível achar essa mulher? E eu acredito que sim, né? Eu acredito que essa mulher é aquela mulher que foi lapidada pela palavra de Deus, pelo conhecimento das Escrituras, que foi instruída pelo Espírito Santo, é aquela mulher que reconhece os seus pecados e todo dia tenta acertar, né? Tenta melhorar suas falhas, tenta se superar. Eu escolhi esse texto para falar com as irmãs nesta noite, porque o papel da mulher na família, ele tem sido relegado a um segundo plano, né? Parece que desde menina, quando a gente entra na escola, a proposta que é feita para as meninas, já meninas, é que elas venham a ser uma profissional, né? Parece que o foco da vida da mulher se restringe ao fato dela vir a ser uma profissional de sucesso. Mas será que esse é o plano de Deus para nós? Né? Ser apenas uma mulher de sucesso, né? Ser uma profissional altamente qualificada? Será que Deus
também não tem um plano para nós, como era a vida dessa mulher virtuosa que nós vemos nas Escrituras, que cuidava da sua família, que tinha um lar a zelar, um marido a cuidar? Será que a gente pode seguir, né, as diretrizes deste mundo, que vê só um papel para a mulher, né? E ainda quando o mundo coloca de um papel, tem essa proposta, né, de uma profissional, ainda está bom, né? Mas a gente sabe que o mundo oferece outros papéis para a mulher, né? Como mulher objeto, como um produto, como um pedaço de carne, né? Que você usa e joga fora. Mas o projeto de Deus para a mulher, ele é muito maior do que esse que o mundo oferece. A gente sabe que a família, ela representa uma pequena célula da sociedade, né? Tinha um sábio que ele era um defensor da república, né? Chamado Cícero. E ele dizia que quando a família estava bem, o Estado florescia, o Estado se tornava bem, a sociedade se tornava próspera, né? E quando as famílias não iam bem, a sociedade caminhava, né, do jeito que a gente vê que está caminhando hoje, né? Isso é um reflexo do que acontece na célula máter da sociedade, que é a família. E um dos papéis tão importante quanto o do pai, né, o do homem, é o papel da mulher. É o papel daquela que vai estar à frente de uma família. A mulher, na época desse Cícero, né, desse sábio que defendia a república, ela, quando começou ali o direito romano, ela era uma propriedade do homem, né? Durante muito tempo, a mulher foi vista como um ser de segunda classe, né? A gente sabe que foi através do cristianismo que a mulher foi valorizada, né? E a mulher foi valorizada porque o papel da mulher é um papel muito importante no lar. A gente sabe que é através da mulher que novas vidas, né, são trazidas ao mundo. É a mulher que vai cuidar desse bebê desde o seu ventre e tem a missão de educá-lo. Mas o papel da mulher começa primeiro como uma esposa. Tem um texto que eu acho muito extraordinário da Bíblia, que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 8, que ele diz assim: o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do marido. Quando eu paro para pensar na responsabilidade que é você ter sido criada por um motivo, eu penso nesse versículo. A mulher, ela foi criada por causa do marido. A gente sabe que quando Deus colocou o homem no jardim, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele fez para Adão uma auxiliadora, alguém que pudesse estar ali o ajudando. E tem umas brincadeiras que sempre fazem, né? Que Deus não tirou nem da sola do pé, que não era para pisar, nem da cabeça, que não era para mandar, mas tirou do lado, que era para ser ali a sua companheira. E hoje nós vemos assim que há um conflito da proposta que o mundo faz de uma carreira de sucesso, de uma profissional brilhante, e como a gente concilia, né? Como conciliar esses papéis de profissional, de mãe, de esposa, de membro, né, da igreja, de mulheres da sociedade, da SAF, tanta coisa, às vezes, que a gente pensa assim, será que nós vamos conseguir dar conta de tudo isso, né? Sabemos que fomos criadas ali por causa do homem, para ser essa auxiliadora idônea,
E às vezes são tantas coisas que é cobrado da mulher, e às vezes a gente se pergunta, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de ser essa mulher virtuosa aí que o livro de Provérbios nos apresenta? E a resposta que eu tenho para essa pergunta é não. Você não vai dar conta. Nenhuma mulher vai dar conta. Se ela não atentar para as palavras que Jesus um dia disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar sempre suplicando a Jesus força, conhecimento, sabedoria. E uma das coisas que eu acho mais importante para você conseguir realizar tudo aquilo que nos é proposto, como esposa, como mãe, como mulher na sociedade, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa saber é se planejar. A gente precisa levantar de manhã e já começar a traçar ali os objetivos, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer. A gente sabe que tudo que vai ser feito precisa de planejamento. E quando a gente planeja, por exemplo, essa reunião, né? As meninas aí planejaram, criaram o link, e às vezes você fazendo tudo planejado, alguma coisa acontece e não dá certo. Imagina então quando não tem planejamento. E a mesma coisa é a nossa vida, né? Para que nós possamos ter sucesso na nossa carreira, a gente precisa planejar. Como é que eu vou cuidar do meu marido? Como é que eu vou trabalhar, estudar, cuidar do meu lar e ainda estar em condições de receber o meu marido com aquele sorriso que ele precisa depois de um dia fora, trabalhando, né? Como é que eu vou chegar em casa sorrindo, depois também de ter enfrentado, junto com o meu marido, um dia de trabalho lá fora, né? Enfrentando as dificuldades que quem trabalha fora enfrenta. Então, a gente precisa de planejamento, de criar estratégias, né? Porque se nós deixarmos a vida me levar, que nem diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai dar certo. A gente não vai conseguir alcançar os objetivos que o principal dele é glorificar o nome do nosso Deus, né? A gente não vai conseguir se a gente deixar as nossas responsabilidades de esposa de lado, se a gente deixar nossas responsabilidades de mãe, de amiga, né? E a gente precisa, então, desse que eu chamo estratégias, né? Para se organizar. Uma das formas que a gente pode contar como está escrito lá em Tito 2, de 4 a 5, né? Que as mulheres mais velhas, elas deveriam orientar as mais jovens a amarem os seus maridos. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa focar mais em trabalhos que visem essa orientação, né? E eu acho que nós temos andado tão para frente, né? Eu, quando eu estudava sobre a reforma, eu achava interessante que a reforma, quando a gente fala de reforma, é que a gente às vezes precisa voltar um pouco para trás, né? A igreja vai indo tão para frente que às vezes a gente olha para a reforma e a gente tem que voltar um pouco para trás. E em termos de família, eu acho que a gente está indo tão para frente que a gente precisa retroceder um pouco. Porque muitas mulheres jovens não têm aprendido a como amarem seus maridos. Não têm aprendido a como cuidar dos seus filhos. Uma das coisas que eu sempre falo aqui com os meus filhos é que nós hoje estudamos tanto, né? A gente tem tanto conhecimento, mas a gente está tão alheio às necessidades básicas da família, como a alimentação, por exemplo, né?
Hoje, a gente está terceirizando a alimentação da família. Tem crianças que, pequenininha, a mãe já dá uma pizza, já dá uma esfirra, não sabe cozinhar. Eu acho que essas coisas a gente precisa resgatar, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde dos nossos filhos. A gente precisa cuidar desse alimento físico. Então, tem coisas que a gente está deixando tanto assim por conta do corre-corre da vida, que a gente deixa de cuidar, e aí as enfermidades entram, né, o desenvolvimento das crianças ficam prejudicados. Por quê? Porque às vezes a mãe tem que fazer tanta coisa que não dá tempo de fazer comida, né? E o pai também, eu brincava aqui com os meus filhos quando eles eram menores, que eles precisavam aprender a cozinhar, passar, lavar, porque o mundo que eles iam viver não ia ser parecido com o que a minha mãe viveu. Minha mãe cuidou dos filhos sem precisar trabalhar, mas as futuras gerações, a gente vê que cada dia fica mais difícil, né? Então, tanto o homem como a mulher precisam desenvolver as suas habilidades culinárias, né? Precisam aprender. Porque tem um palestrante que ele até brincou outro dia, né? Será que o homem moderno não come? Né? Será que as crianças deste mundo moderno não precisam de comida também, de alimento? Então, a gente precisa, né, cuidar. Eu lembro que, quando nós éramos crianças, na casa da minha avó, tinha lá a sua hortinha, né? Você estava com uma dorzinha de barriga, a avó sabia fazer um chá, sabia que erva dá. Hoje, a gente não tem mais esse conhecimento, a gente deixou perder, né? Tudo tem que ir atrás do médico, tudo tem que tomar um remédio, aí você toma um remédio para melhorar uma coisa e piora outras 10, né? Fica pior do que estava. Então, a gente precisa resgatar esses conhecimentos, né? E assim, a mãe... Mesmo essa mãe que trabalha fora, que é uma grande administradora, ela não pode deixar de lado a sua responsabilidade de educadora. Embora a gente tenha a escola, tenha os cursos, mas a responsabilidade máter aí é da mãe. A mãe precisa ensinar, as mais velhas precisam ensinar as mais novas, né? A não só amarem os seus maridos, mas também a cuidarem dos seus filhos. E um outro texto que eu acho muito interessante, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, diz assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhuma brecha. Não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, é um conselho que Paulo estava dando, né, para aquelas mulheres que tinham ficado viúvas cedo, e ele fala para ela, olha, vocês não fiquem sozinhas, vocês se casam, tenham filhos. E o que eu quero chamar a atenção é essa parte que ele diz assim, administrem suas casas. Queridas e queridos, nós podemos ter lá fora, o sucesso que for. Se a nossa casa não for bem administrada, se os nossos filhos não forem ensinados, se o nosso marido, se a nossa esposa não for amada, nós estamos trabalhando em vão. Porque o primeiro cuidado que nós devemos ter é com a nossa casa, com a nossa família. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Deus também orienta através ali do apóstolo como nós devemos administrar a nossa casa. Então ele coloca lá, com espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Olha, como é difícil, depois de um dia de trabalho, de um dia de atividade, a gente ainda manter esse espírito manso. Mas é aquilo que eu falei para as irmãs, nós não vamos conseguir ser essa mulher virtuosa, nós não vamos conseguir desempenhar os nossos papéis se nós não estivermos buscando a orientação e a presença de Jesus na nossa vida. Porque é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos orientar. Por isso que esses momentos de reuniões de SAF, de reuniões de oração, de reuniões de estudo bíblico, são tão importantes, porque é ali que nós vamos pegar as sementinhas, que nós vamos plantar, e nós vamos cuidar, e vai florescer e vai frutificar. Nós precisamos desse conhecimento, não é? E a Bíblia, né, aquele texto que o pastor leu, né, Efésios 5:33, os maridos devem respeitar, amar as suas esposas, e as esposas respeitar os seus maridos. São coisas assim que nós precisamos nos dedicar, nos acalmar, sentar, fazer um plano, criar estratégias para que a gente, no final do dia, possa sentar e falar: hoje eu consegui. Hoje eu dei conta de limpar minha casa, dei conta de alimentar meus filhos, dei conta de cuidar do meu marido, dei conta de fazer o meu trabalho secular, dei conta de cumprir as minhas responsabilidades com a igreja. Por quê? Porque eu levantei, busquei Jesus em oração, porque eu procurei meditar na sua palavra, eu criei estratégias para executar um plano, e eu fiz um plano. Então, o plano mais importante que nós devemos desenvolver para a nossa vida é o de cuidar bem da nossa casa, do nosso lar. Eu acho que o papel da mulher é priorizar a sua família. Mesmo que você tenha que buscar os recursos lá fora, o mais importante que você tem é a sua casa. Porque você vai dar conta também daquilo que Deus te deu, do lar que Deus te deu, do esposo que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, dos filhos, não é? E nós queremos fazer isso com alegria. E para isso nós precisamos buscar toda a orientação de Deus. Durante alguns períodos da minha vida, eu trabalhei fora. E foi muito bom para mim, né? E para você ser dona de casa, só dona de casa, é preciso ter um espírito de fortaleza muito grande, porque é muito difícil. Mas eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a gente entra nessa correria, né, de tentar fazer das tripas coração para dar o melhor para os nossos filhos. A gente quer dar aquilo que a gente não teve, a gente quer dar um conforto, a gente quer dar algo de melhor, e a gente sabe que às vezes precisa, sim, trabalhar. E eu não estou dizendo que a gente não deve, mas eu estou dizendo que a coisa mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos são valores, são orientações, é o nosso exemplo de vida, né? Porque o dinheiro não compra felicidade, né? O dinheiro não vai dar educação, amor, carinho, princípios, valores para os seus filhos. E às vezes a gente pensa que se o nosso filho tiver uma boa escola, se ele tiver boas roupas, se ele tiver boas amizades, ele vai ser feliz. Mas, na verdade, os nossos filhos aprendem a ser felizes com a nossa felicidade. E é sendo feliz que eles vão aprender a ser felizes. E é andando nos caminhos do Senhor que os nossos filhos vão aprender conosco a andar no caminho do Senhor. E é mostrando fé na nossa vida que eles vão aprender também a ter fé conosco. Então, queridos, eu
trouxe essa mensagem muito simples, né? O que eu queria que vocês tivessem na mente de vocês, toda vez que lessem esse texto da mulher virtuosa, só uma palavra: planejamento e estratégia, né? Vamos pôr duas aí: planejamento e estratégia. Planeje a tua vida, crie estratégias e, por último, busque a Jesus em tudo aquilo que você for realizar, porque Ele, com certeza, estando do nosso lado, tudo que nós planejarmos vai dar certo para a honra e glória do seu nome. E lembre sempre desse versículo do finalzinho de Provérbios, que enganosa é a graça e vã a formosura. Tudo isso é vaidade, tudo isso passa, tá? E a Patrícia, esses dias nós éramos duas mocinhas, né, Patrícia? Mãe da Joana e da Júlia. Agora nós já estamos com umas ruguinhas, né? Elas cada vez mais lindas. E o que a gente olha aí para trás e fala, valeu a pena, foi muito bom. Lembra desse versículo, vocês que são jovens, né? Enganosa é a graça, em vã a formosura. Pode se cuidar, mas não gastem tempo demasiado nisso, né? Não seja uma beleza fútil, mas pensa sempre naquela mulher interior, naquela mulher que vai ter que ser forte, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora, estudar e ainda participar aí dos encontros da SAF, e ser professora de escola dominical, e tocar, e ajudar o marido. Não é uma missão impossível. É uma missão possível se Jesus estiver do nosso lado. Então, que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade e espero que o Espírito Santo aplique no coração de vocês a gente vai cantar, hein? Aquilo que foi apresentado da palavra do Senhor. Amém?